fiquei próximo, amigo de outras pessoas de outras gerações, anteriores e posteriores, de pessoas que o Gilberto tinha relação. Então, por exemplo, Miriam de Barros, orientando a Maria Laura Veros Cavalcante, não foi nem orientando, mas era uma pessoa que ele era muito amigo, convivia da última geração. A Jane Russo foi minha colega de doutorado, mas era também de uma geração anterior, Gilberto. E também alguns mais novos, mais jovens, que acabava sendo de outra. Né? Aí misturou um pouco, como fui, como eu disse, casado com a Karina, que era geração mais nova, né? 4, 5 anos mais nova, 4 anos mais nova que eu. Também tinha as pessoas que eram amigas dela. Aí começa a misturar um pouco, mas muitos também orientando Gilberto. Então ele não seccionava as gerações, né? Ele fazia transitar de alguma forma. Tinha algum evento, alguma coisa assim, de todos os orientandos, assim, que ele colocava todo mundo? Não, todos não, mas ele fazia muitas vezes essas reuniões, chamar alguns ex-orientandos, claro, é muita gente. Mas na casa dele, no museu? Em ambos os lugares. Quer dizer, na casa dele, mais os que ficaram mais amigos de ter uma convivência para além da academia estrito sensu, do espaço acadêmico, né? Cinema, jantar, esse tipo de coisa. Tanto eu, o irmão e o Rodolfo, sim, essas pessoas que eu mencionei, mas tinha muitas outras que ele encontrava. Às vezes, Gilberto tinha muito essa atividade cultural, de ir a cinema, de esse tipo de coisa, ele gostava, né? De jantar, gostava muito de comida. Ele gostava de chegar muito cedo nas coisas, então assim, cara, não, então, sábado vamos jantar, 7 horas. Sim, 7 horas. Muitas vezes a gente chegava, já estava os garçons terminando de comer ainda para abrir o restaurante, entendeu? Então ele tinha esses horários um pouco tenso para marcar, porque a gente sabia que ia almoçar domingo, meio-dia, ou jantar às 7 horas. Era difícil mudar isso. E o lugar que ele acabava preferindo, não, vamos escolher, pode ser essa opção. Ah, eu sugiro não sei o que, depois não tem problema. Então, se sugere, vamos. Enfim, tirando essas idiosincrasias pessoais, ele fazia circular muito. E como eu falei já de outro contexto, de sala de aula, nunca alguém ficava muito afastado ou ocupava muito espaço, ou falava demais ou não falava nada, ele sempre dosava isso, fazia. Era muito habilidoso nisso e muito generoso também. Então, bom, evidentemente, muita falta, né, da pessoa, né, orientador e amigo. E no espaço acadêmico desse grande mediador que ele foi, institucional. Eu acho que esses espaços acabaram perdendo não só o Gilberto, mas esse tipo de personagem, esse mediador, com essas qualidades, que não é o fominha, não é que fica instrumentalizando para si. Então, tem uma coisa que eu posso sugerir, por exemplo, a partir. Eu mencionei o comentário, se eu ler então, é bom que ele publica na coleção dele, que é não só errado, mas falta de compreensão do que era a coleção inteira da Zahar, pré-Jorge Zahar, e de como era a relação deles. Publicar tudo e nada disso. Mas se você for ver o perfil, né, do orientador que você vai ver onde estão os orientandos. Você procura, não acha ninguém. A relação era instrumental, eles para mim. Você vai ver os orientandos do Gilberto. Estão em vários lugares, em várias instituições. E não é porque ele ocupasse para ser o grande imperador de tudo, é porque ele realmente ele tinha um enorme prazer, não tenho a menor dúvida, de ver a trajetória dos seus orientantes, a trajetória inclusive no que não dependia dele ou no que não era o retorno direto para ele. Né? Essa é uma qualidade muito rara que ele tinha em abundância, né? Eu uso essa palavra generosidade, não sei se é a mais apropriada, mas, mas é uma qualidade que eu sinto muita falta. Eu não sei se tu quer comentar alguma coisa do dia em que ele faleceu e como é que funcionou esse Ele momento. faleceu, eu estava, bom, trabalhando também no CPDOC, Gilberto no museu. Karina e eu já tínhamos separado um tempo antes. Ela, nessa fase, era muito mais próxima do que ele.
também era, mas encontrava até menos, né? Encontrei no CPDOC, convidei, ele fez a aula inaugural, por exemplo, da nossa escola de Ciências Sociais, curso de graduação, né? E que eu convidei, evidentemente, e lançamento de livros, coisas, episódios que eu encontrei, e foi um dia, a Karina me ligou chorando de manhã, o gato morreu. Foi isso, né? Na cama dele, morreu. Ele estava com um problema sério no coração, ele optou, acredito eu, por não cuidar, tinha um risco, enfim, morreu dormindo, 66 anos. E foi trauma, né? Eu lembro que eu vim a Portugal pouco depois, uns meses depois, e eu me lembro que encontraram comigo. Logo que eu cheguei, eu fiquei pouquíssimo tempo, era uma coisa de trabalho que não tinha a ver com essa rede, uma coisa da fundação do CPDOC, eu me lembro. E a Graça e o Joaquim foram encontrar, queriam. Assim, então, a gente acabou jantando, mas eu entendi, eles não tiveram espaço, o tempo do luto, né? Que nós tivemos lá do trauma, né? Terro de encontrar as pessoas. E aqui não, né? De repente vem a notícia e você não tem as pessoas para encontrar e tal. Então teve pouco isso, eu me Então lembro. acabou sendo um elo ali, né? De alguma maneira E um desse ano depois, reencontro. no ano seguinte, quando fez um ano da morte do Gilberto, a gente organizou para o Joaquim, que estava também no diretor do Museu Nacional de Etnologia. Ele já tinha se afastado do escriteiro, estava só. Os mestrados tinham acabado também, mas enfim, ele, como diretor, fez um seminário de homenagem ao Gilberto Velho, que vai resultar num livro, né? Mundos em Mediação, que eu organizei junto com a Graça. E aí eu trouxe algumas pessoas, o CPDOC tinha a Júlia O'Donnell, que estava lá também, orientando do Gilberto, foi minha assistente também. Também teve, a gente compartilhou, eu tive, por exemplo, algumas pessoas que foram meus bolsistas, assistentes e tal, que foram também para o Gilberto, depois, o aluno. Eu indicava muito, porque como ele não dava aula na graduação, não precisava de um jovem e tal, eu tinha, né? Então teve a Verônica Tonsi, que foi minha aluna na PUC, eu dei uns anos de jurista lá, nos cursos. A Adriana Facina, que hoje é professora do museu, né? Era professora de História na UF, foi minha bolsista de iniciação científica, muitos anos. Também indiquei para o Gilberto, olha, a Adriana é espetacular, ótimo, aí pegou a Júlia O'Donnell também, que é assistente, não sei quem. Então teve essas pessoas que depois vão ter suas trajetórias e carreiras independentes. A Karina também sugeriu algumas pessoas que ela tinha sido professora na comunicação da PUC um tempo, né? Então teve algumas que... A Mila Burns, que hoje é professora nos Estados Unidos, era jornalista da Globo na época também, entendeu? Aí a Karina que indicou para o Gilberto. Então veio a Júlia, tem mais algumas pessoas tem aí que apresentaram, tinha a Lígia, tinha... E fiz no CPDOC um pequeno vídeo de homenagem ao Gilberto. E se der tempo a gente passa lá semana que vem, né? Falar sobre ele como mediador do Brasil e Portugal. Foi um momento também muito emocionante, mas assim, uma homenagem, né? Eu me vejo hoje, curioso, né? Eu falei no início, né? Você perguntou com o Sandro Fernandes. Com 60, fiquei tecnicamente idoso no Brasil, não tem nenhum problema com a idade, estou me sentindo muito bem, na melhor fase da vida. Mas agora eu tenho a percepção de que, por vários motivos, tanto esse projeto Memória das Ciências Sociais no Brasil, como que várias pessoas que eu entrevistei já morreram. E em Portugal também começam a morrer. Também pela minha posição no CPDOC, né? Diretor de uma instituição que tem um acervo histórico, recebe arquivos. Também teve minha mão de passar a receber arquivos de ciências sociais. Pouco tempo. O Gilberto foi o... Não foi o primeiro, acabou sendo da Ivone, mas o Gilberto que falou antes, Karina logo depois falou, o CPDOC. Na época, a linha de acervo, vamos dizer, do CPDOC era basicamente uma elite política. Uma elite política, assim, variada. Betinho, Luiz Teixeira e tal, mas não era cientista social.
E aí eu fiquei, eu já era diretor, né? As pessoas, olha, o cara falou em doar o arquivo e tal, mas não sei se tem a ver ou não. Ah, mas Gilberto era próximo do CPDOC, ele era do Conselho da Revista Estudos Históricos, ele deu aula inaugural, ele era amigo de várias pessoas do CPDOC também, enfim, tinha tido também alguns orientandos, a Júlia era, tinha a Luciana Raimann e eu, fui mestrado, doutorado, e bem, né, quer doar para cá, vamos receber. Mas aí também a Ivone acabou doando dela, do Gilberto, quando o museu pegou fogo. E aí todo mundo conheceu o Gilberto, pelo menos Gilberto não está aqui para ver. Senão ele morria hoje. O incêndio do Museu Nacional teria sido algo, acredita, devastador para o Gilberto. A sala dele, o Jardim das Princesas, ele tinha uma paixão pelo espaço físico do museu. Foi pegar isso, em particular ali. Aquilo teria sido devastador. Eu me lembro todos os orientando, as pessoas que eram amigas dele, contra aquela tragédia que foi o incêndio do Museu Nacional. Mas, poxa, pelo menos o Gilberto não estava aqui para ver. No dia seguinte, a Karina me ligou, sei lá, o WhatsApp, mesmo que era, né? O próximo vai ser o IFIX, porque esse prédio velho, o arquivo dele estava na sala dela, sala grande, mas. IFIX pegava fogo numa lata de lixo ali embaixo, aquilo é aqui no museu, né? Sim. Quando eu vi, eu estava em São Paulo a trabalho no hotel, a Beth, a mulher, ligou, Celso, tá vendo TV, tá pegando fogo no museu. Eu disse, como assim? Liguei correndo. Era um pequeno focozinho que parecia no telhado. Falei, cara, vai arder tudo, não tem jeito, tudo vai pegar fogo, porque ali é tudo. Combustão vai ser. E realmente foi, não tinha jeito de não ter sido a tragédia que foi. Ele falou de doar logo, não, esperar um pouco, porque, claro, doar logo imediatamente, a professora da FRJ não pegava bem, mas acabou ainda em abril. Né? Então, a gente passou a receber muitos arquivos de ciências sociais, organizar, são mais de 10. Eu tenho um papel muito ativo nisso. Então, tanto Memória das Ciências Sociais, os arquivos, fica um pouco de, vamos dizer, guardião da memória, não se trata disso, evidentemente, mas de vários desses momentos de homenagem, de arquivo, entrevista, tipo de Deve ser Meu Deus, deve ser incrível as coisas que deve ter lá. é, Esse material guardado. é verdade. E, assim, acabo tendo um papel importante no sentido que eu tomo decisões, consigo recursos, faço, né, E essas essas coisas. mediações com relação a esse acervo, de desenvolver alguma coisa com esse material ainda foi pensado? Está pronto, está organizado, tem muito. É fascinante, por exemplo, você vê os cadernos, né, as notas de campo dele, que vai dar no Utopia Urbana. Gilberto era muito econômico na escrita, os textos são pequenos. É isso que eu ia te perguntar Utopia sobre Urbana essa tem precisão, 99 né? páginas a dissertação, o que era Entendi. muito pequeno na época do museu. Hoje, a dissertação de mestrado tem 99 páginas, é normal. Na época não era. Tá? Na época que eu entrei, o mestrado era para mais do que o doutorado hoje em dia, tanto que vários foram publicados. Garotas de Programa da Amador era mestrado. O Mundo Funk Carioca do Hermano era mestrado. Meu Espírito Militar, mestrado. E muitos outros trabalhos eram mestrado. Hoje, rarissimamente, você vê uma dissertação de mestrado publicada. Então, eram 4 anos. Na verdade, eram 5. Tinha bolsa de 4 anos. Um quinto, que a bolsa é uma coisa interna, só o orientador dizer que você estava escrevendo, que recebia. Então, era um Tinha uma trabalho facilidade enorme. maior. Mas ele era muito econômico. Escrevia textos muito pequenos. E claros, e uma precisão, Claros, né? muito, né? Isso ele era muito parecido com o Howe, com o Beck. Simplesmente tinha que escrever claro. De onde que vem isso, tu acha, assim? Porque a literatura, de uma maneira, não. Não sei. Sinceramente, não sei. Tem algumas coisas. Tinha um gosto dele pela literatura em geral, né? Tem algumas coisas que são marcas que ficam, que não aparecem muito nos textos dele. Várias vezes o Gilberto falava, isso eu cheguei a falar com ele explicitamente, ele concordava. Tinha uma influência sartriana
Jean-Paul Sartre, né? Já da geração dele, né? Ele era jovem, o existencialismo dele era muito, né? A noção de projeto, em parte, tem, né? Ele, nos textos está ali atribuindo ao Schultz e tal, mas tem uma vertente que é mais cultural, não é acadêmica, filosófica, mas da geração dele, né? Sartriano, nesse sentido existencialista, que ele reconhece que era uma leitura de literatura sartriana, não da filosofia sartriana. Então tem algumas coisas que acabam não ficando registradas no livro, leituras que ele fazia, né? Várias vezes ele mencionava, por exemplo, Proust, né? Busca o Tempo Perdido, mas com um contexto diferente. Não me lembro de estar citando Proust, entendeu? Aspas, questão da memória, não sei o quê. Até uma menção, mas assim, nas conversas acabava tendo. Então tem às vezes coisas que não estão registradas, né, no papel ou na imagem ou na fala ou tal, que acabam sendo importantes. Então, muitos amigos cineastas, interesse por cinema, entendeu? Que talvez não aparece em textos de, sabe, cinema, antropologia, coisas do E tipo. tinha algum contato com o Eduardo Coutinho? Porque o Eduardo Coutinho tinha muito dele, né? Isso até foi uma questão, quando eu vi Edifício Master, eu vi com o Gilberto, outra vez, no cinema, lá na estação Botafogo, se não me engano, e era evidente que aquilo era uma certa adaptação de uma ideia do utopia urbana. Não estou falando que foi parte da... Depois tinha, na equipe de produção do Coutinho, tinha uma pessoa que fez antropologia, que eu conhecia e tal, que teve um papel importante nisso. Não o Coutinho em si, né? Quer dizer, o Coutinho eu trabalhava muito com entrevista. Isso foi aumentando na obra dele, afinal, a entrevista era o centro, o documentário era a entrevista, né? Então, aquele filme é muito Coutinho, mas evidentemente é muito utopia urbana. É muito utopia urbana. E tem esse vínculo de um assistente, que era na antropologia, fez antropologia terra. E acho que o Gilberto ficou um pouco melindrado, talvez, e não ter tido uma nota de, né, tem alguma referência. Porque se você lê Utopia Urbana e assiste o filme, é uma ótima junção. É isso, claro, com diferenças de décadas e tal, mas são essas pessoas, trajetórias individuais, projetos, né? E que é uma marca muito forte do Gilberto. Então, Gilberto Utopia Urbana não é sobre prédios conjugados, não prédio conjugado, é sobre subjetividade, projeto, valores, né? Ideologia, ainda se usava a palavra muito na época e tal. Mas também já aparece desvio e divergência. Quando tem o caso, né, o apartamento que teve lá, um aparelho que disseram que não. E depois eu descobri, procurando um jornal, né, quem era. Foi a pessoa, realmente jogaram lá de cima do prédio. Caiu, se quebrou, morreu um pouco depois. Militante, né, então tinha também isso, né, e prostitutas e tóxico, não sei o quê. Então ali já tem um pouquinho que vai se exponencializar depois, principalmente em contato com a obra do Goffman e do Becker. Gilberto, em 71, ele defende o mestrado e passa um ano nos Estados Unidos, Universidade do Texas. Depois ele viaja e passa um tempo em Boston. Mas na Universidade do Texas ele foi special student. Lá ele ficou, não era doutorado, não era nada disso. Mas lá ele teve contato com várias pessoas e com a obra, acho que não com Becker pessoa. Ele vai ter depois, ele convida o Becker. Goffman vai ao Brasil. O Becker também ele não conhece nessa visita, mas a obra deles, acho que ele, né, incorpora, dialoga mais, né, ele tem um artigo sobre o Goffman e Becker, né, publicado, Gilberto. O Goffman não conheci, evidentemente, mas o Becker eu conheci bastante. E até morrer tinha um carinho enorme para o Gilberto. Impressionante. Como ele falava do Gilberto. Às vezes que eu tive com ele, várias vezes lá nos Estados Unidos, convidei já como discípulo para ir dar uma aula magna, alguma coisa. Mas ele já estava. Ele ia a Paris, ficava uns 4 meses, todo ano em Paris. Em Paris, na França. Era em Paris. E teve a obra toda publicada, quase em francês e tal, mas as lembranças do Brasil e do Gilberto em particular, a Ordem da Capivara, que ele inventasse, um carinho que o Gilberto fazia, né? Isso era muito marcante.
Então, uma das últimas fotos que tem do Beck é a camisa, uma capivara que eu vi, peguei, comprei, mandei para ele de presente. E a Dani tirou uma foto. Pouco antes dele morrer com a camisa da capivara, né? Então, meu Instagram lá me mandou. Mas esse encontro lá com. E aí vai ser o Goffman e o Becker que vão ser uma admiração. Teve o Schultz também, que ele vai conhecer, e essa leitura, né? O Schultz faz ali um mix de fenomenologia e Weber, né? Mas com uma originalidade grande, é um autor muito interessante. Morre novo também, acho que com 59 anos, acho também. Trabalhava no mercado financeiro, né, de alto, ganhava muito dinheiro, mas nas horas vagas era filósofo e sociólogo. E tem uma obra enorme, né? Os Collected Papers. E o Gilberto vai num encontro de uma sociedade de chutes uma vez, né, nos Estados Unidos. Ele faz uma apresentação, uma sociedade, sei lá, de amigos admiradores e tal. Eu não lembro quando foi, mas eu me lembro dele contando esse grupo, que vai ser uma grande admiração. E Zimmel nessa leitura. Eu fiz um trabalho, não foi publicado ainda, que é uma leitura mediada por computador da obra do Gilberto. Como não era muito grande, eu consegui tudo em texto, né? E a Zar me mandou tudo, quer dizer, já a companhia mandou tudo, os arquivos e tinha o livro Nobres e Anjos da editora da FGV que mandaram, então a gente conseguiu fazer, teve que limpar, mas bota o computador para pensar, para achar o que é que tem. E aí, junto com dois colegas, né, mais quantes do que eu, ver citações e padrões e coisas que não vê. Não teve muita novidade para quem conheceu o Gilberto, muito, mas teve a percepção mais clara de alguns momentos da obra dele diferentes. Eu e a Silvia Monerá, que foi junto comigo, a minha swing foi uma mais hard, a Silvia Monerá foi das últimas orientando o Gilberto. Estava no meio do doutorado quando ele morreu, o Luiz Fernando terminou. Depois ela foi ser minha bolsista pós-doc no CPDoc. Eu tinha conhecido numa reunião dessas com o Gilberto, os orientandos, ex-orientandos. E aí eu tive uma bolsa, fiz uma seleção, chamei ela, que nunca tinha estudado militares, tinha estudado em instituições psiquiátricas, né? Mas acabou sendo parceira, não só de dividir curso, mas de várias idas a instituições militares. E a gente fez isso, então eu e Silvia, a gente, gerações diferentes, evidentemente, tem 20 anos a menos que eu, mas olhando dá para ver como que tem acho que tem um divisor de águas no meio ali da trajetória do Gilberto e também na incorporação que ele faz do Zimmel. O Zimmel aparece um pouquinho mencionado no início, aí mais pelo aspecto do urbano. Na segunda metade, Zimmel está muito presente. E aí não é a questão do urbano, é a questão do individualismo, é essa questão de subjetividade e tal. E eu acho que Schutz foi um personagem fundamental nessa virada, e em particular o livro, quer dizer, um conjunto de artigos, o Individualismo e Cultura, que 80, eu não lembro, 87, sabe o que é. Aí dá para ver como que, por exemplo, Goffman aparece muito na primeira metade, depois aparece muito pouco. Quer dizer, então Goffman no início estava muito na questão do desvio de divergência, que é um livro que ele vai organizar com trabalhos de curso de alunos. Então, dá para ver antropologia social inglesa parece um pouco ali, ele conhecia bastante, parece um pouco no início, menos no final. História aparece muito mais na segunda parte, mundo psi muito mais na primeira metade. Tem algumas diferenças. O Zimmel também, Dumont aparece muito associado, mas é numa discussão com o Zimmel, que o Gilberto fazia, eu nunca discuti, evidentemente. Mas, então, esse, vamos dizer, o universo intelectual do Gilberto. Então, mas tem essa influência muito psi também no início, nesses textos, que ele dialogava de divergência, evidentemente, né, com esse mundo. No segundo, vamos dizer, mais de individualismo e cultura, é muito também com o mundo da história, né? História nesse sentido amplo, historiadores, mas, né, também Bakhtin, também, né, outra leitura de Zimmel que é possível,
E pra quando sai? Tem que mandar para ser publicado em algum lugar. A gente mandou para uma revista que não aceitou, agora vamos. Mas muito interessante isso, uma oportunidade também de poder entender o percurso todo É. da trajetória dele, né? Mas é uma leitura que ele faz. Quer dizer, precisa, evidentemente, do especialista Sim, que sim. vai. E olha que interessante, Sim, aqui sim, não sei o sim. que, dá as respostas, mas para gente visualizar melhor algumas coisas. O Luiz Fernando eu dei para ele ler, ele ficou encantado. Graficamente, Nossa, dava para fazer muitas coisas também com relação a isso. tá. Algumas coisas não funcionaram muito, porque eram, dizer, o corpus é relativamente pequeno. Então achar padrões e coisas fica meio. Né, mas quando a gente pedia para colocar citações de pessoas, né, por ano, por fazer algumas distribuições, aí tinha alguns insights, como esses que eu falei, Sempre. que eu não sei se são corretos, mas acho que o Gilberto teria concordado. Fico imaginando. É uma coisa interessante que eu me vejo muitas vezes, mas várias pessoas que foram próximas, orientando os amigos, ele fala, a Silvia também fala, enfim, outras pessoas, a gente se vê conversando com o Gilberto, imaginando, né? Como é que eu falaria isso? Não era um sonho só, não. Já tive sonhos de eu discutir, conversar com o Gilberto sobre a questão. Mas muitas vezes, nossa, quando você pesquisa, como é que eu falaria isso? Gilberto, eu acharia isso, aquilo, não sei o quê. Como é que seria o diálogo com ele? Isso foi tão impactante, acho que a melhor homenagem que você pode prestar a alguém é que ele te afetou, né, dessa forma, de uma forma sempre muito, muito prazerosa, muito boa. Quer dizer, não estou dizendo que todo mundo foi afetado de uma forma boa pelo Gilberto, não estou dizendo isso de forma alguma. Mas a minha experiência é essa. Evidente que na relação de amizade, de orientação, não me lembro. Você tem momentos que você fica chateado com alguma coisa e tal, mas nunca brigamos, nada disso. Mas como orientador nesse sentido lato, né, como uma pessoa depois que respeita muito e dialoga, conversa muito com você, é uma coisa muito impressionante. Então tem várias pessoas que ficam dialogando e falaram isso. Cara, também eu fico pensando às vezes, é Gilberto, grande pessoa.